Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química. É com muito prazer que eu te convido hoje para assistir a aula de número 21 do primeiro bloco de aulas, o bloco das aulas de Química Geral e Inorgânica. Se você quiser maiores informações sobre o nosso projeto, você vai acessar o site www.quimicadoamigo.com.br e lá você vai obter maiores informações sobre os 3 blocos de aula, o bloco 1, Química Geral e Inorgânica, o bloco 2, Físico-Química e o bloco 3, as aulas de Química Orgânica. Além disso, no nosso site você encontra uma série de links interessantes, algumas orientações de estudos e várias listas de exercícios que estão organizadas por bloco de aulas e por grupo de aulas, as quais você faz o download gratuitamente. Tenta resolver no conforto do celular e na sequência a gente posta aí videoaulas com as resoluções comentadas das listas. Dessa forma, você sem dúvidas nenhuma aprende Química aí de um jeito diferente e completo aqui no nosso site. Tudo bem? No nosso site e no nosso canal. Beleza? Pessoal, então vamos lá. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas para a nossa aula de introdução histórico da tabela periódica. A gente viu até agora toda a parte de estrutura atômica, distribuição eletrônica de átomos, distribuição eletrônica de íons, né? A gente viu um modelo de Bohr, viu lá a técnica de distribuição eletrônica em subníveis e agora a gente vai entrar na tabela periódica. Nessa primeira aula a gente faz uma introdução, a gente vai falar um pouquinho sobre a evolução aqui, né, dessa galerinha que contribuiu aí no desenvolvimento da tabela periódica que a gente conhece como ela é hoje, mas a gente vai continuar essa aula falando sobre as propriedades periódicas, né? Bastante importante isso. A gente vai dividir aí algumas aulinhas para falar das propriedades periódicas também. Na sequência, a gente entra em ligações químicas aí, avançando no nosso bloco 1, o bloco das aulas de Química Geral, beleza? Pessoal, quando a gente fala de tabela periódica, na verdade, quando a gente fala do desenvolvimento de qualquer coisa na química, na verdade, em qualquer ciência, né? Ela é fruto, né, da contribuição de uma série de pessoas, de uma série de fatos. Algumas pessoas são mais reconhecidas que outras, né? Então, na tabela periódica acontece exatamente isso. Esse histórico aí do desenvolvimento da tabela, ele começa lá com Geoffroy. Eu não sei se a pronúncia é exatamente essa, né? Mas, enfim, né, esse nome é até pouco citado aí nos livros, né? Você não encontra muito, mas esse foi o primeiro cara que pensou em organizar os elementos. Na verdade, ele organizava os elementos com base nos símbolos da alquimia. Então, ele organizou os elementos em 11 grupos de forma absolutamente aleatória. Ele tentava lá combinar os elementos, inclusive ele organizou por elemento e por composto, né? Que é o resultado da combinação de 2 elementos. Então, esse cara que foi o primeiro que pensou em organizar alguma coisa, e ele utilizou os símbolos alquímicos, né? Os símbolos que os alquimistas davam para os elementos e para os compostos que eram descobertos na época. Depois, um cientista alemão, Dobereiner, ele conseguiu organizar por tríades, né? Ele organizava os elementos por tríades, né? Isso aqui ficou conhecido como a lei das tríades. Então, ele organizava os elementos de 3 em 3. Ele percebeu algumas regularidades. Por exemplo, quando eu pegava, sei lá, a massa do berílio e a massa do cálcio, a média dessas duas massas dava a massa do magnésio. Então ele percebeu que dava para organizar os elementos, né? Você podia organizar os elementos por médias ponderadas das massas atômicas. Ele foi o primeiro cara a pensar nisso, né? Depois veio Jean Courtois, um francês, e organizou aqui mais ou menos numa espiral os elementos químicos, né? Isso ficou conhecido como parafuso telúrico, né? Parafuso telúrico. Então ele organiza como se fosse uma espiral. E finalmente vem Newlands e organiza com base na lei das oitavas. Ele foi o primeiro cara a perceber que dependendo da forma que você organiza, ele também organizou por massa atômica, a cada 8 elementos alguma coisa se repetia, a cada 8 elementos. Então ele criou a lei das oitavas, basicamente aí se baseando, né, tomando como base aí as notas musicais. Todos esses cientistas contribuíram muito com o trabalho de um cientista que acabou ficando reconhecido como o pai da tabela periódica, o construtor da tabela periódica moderna, que foi Dmitri Mendeleev. O cara era um gênio. Tinha alguns problemas com a cachaçinha, né? Isso foi um problema para ele, mas isso não impediu ele de contribuir muito com a história da química. Tanto que hoje, um elemento químico, né, tem o nome de Mendeleev, em homenagem a Mendeleev. E o que ele faz? Ele organiza os elementos químicos
em ordem crescente de massa atômica. Hoje em dia, a tabela periódica é organizada por número atômico e não por massa atômica. Mas desde Dobereiner, aqui na Lei das Tríades, já se pensava em organizar os elementos por massa atômica. Por que o Mendeleev ficou tão conhecido? Por que o Mendeleev recebeu os louros aí de ser o pai da tabela periódica? Simplesmente porque na organização de Mendeleev, quando ele organiza os elementos químicos, ele percebe o seguinte: ele percebe que para a organização ficar perfeita, faltavam alguns elementos. Ele deixa algumas lacunas no seu trabalho. Basicamente, as lacunas dele não foram muito bem aceitas pelo meio científico, porque quando a gente fala em ciência, ainda mais nessa época, o pessoal queria algumas certezas absolutas. E como o trabalho dele não estava completo, por exemplo, abaixo do alumínio tinha um buraco, não existia nada. Ora, um trabalho de um cientista tem que ser completo, ele não pode ficar faltando pedaço, então ninguém confiou no trabalho dele. Mas depois de um tempo, o que o pessoal descobriu? Descobriram as lacunas dele, descobriram os elementos que preenchiam perfeitamente aquelas lacunas deixadas por Mendeleev, que no caso era o gálio e o germânio. São os dois elementos que completavam essas lacunas deixadas por Mendeleev, e as propriedades físico-químicas todas bateram perfeitamente, o que demonstrou que o trabalho dele, e olha só, o trabalho dele foi basicamente, ele estava pensando em organizar os elementos para ficar de uma forma bem didática para os alunos dele. Então olha só que interessante. E para fazer essa organização ele fez lá uma previsão. Olha, aqui tem um elemento, aqui tem outro. As propriedades são essas e essas. E a galera descobriu um elemento, óbvio que eles não estavam procurando isso, porque nem deram muita bola para a tabela periódica de Mendeleev. Quando descobriram e, as propriedades bateram, eles falaram assim, não, vamos ver se esse louco aí não falou a verdade, vamos atrás de outros. Foram atrás do outro elemento, realmente descobriram, e aí Mendeleev ficou conhecido como o pai da tabela periódica. Conta-se uma história que um cientista alemão de nome Mayer também fez um trabalho muito parecido, mais ou menos na mesma época. Só que os louros da tabela periódica realmente ficaram com Mendeleev, tanto que você deve ter ouvido já falar na sua escola esse nome. Pessoal, o que é uma tabela? Para que existe uma tabela? Para qualquer coisa. Na verdade, a tabela, ela busca organizar alguns dados. Então, a tabela periódica, basicamente, ela organiza os elementos químicos, Então, ela organiza os elementos químicos em uma ordem lógica. Organiza os elementos químicos. Fazer uma tabela, então, ela serve para organizar dados. No nosso caso, a tabela periódica organiza os elementos químicos. E quando você vai lá no Word, em qualquer editor, vai construir uma tabela, o que você tem que falar? Você tem que dizer o número de linhas e colunas. A tabela periódica não é diferente. Ela é dividida em linhas e dividida em colunas. A tabela periódica que você usa aí no colégio, que você conhece, ela é dividida em 7 linhas, basicamente, São 7 linhas, e 18 colunas. Essas linhas, elas recebem um nome especial. Cada linha vai receber, a gente chama de período. Então, linhas ou períodos. E aqui as colunas a gente chama de grupos ou famílias. Então, vamos começar a nos familiarizar com algumas coisas. Então, quando eu falar na linha da tabela periódica, eu estou falando do período. E quando eu falo na coluna, eu estou falando do grupo ou família. E olha só que interessante, tem 7 linhas a tabela periódica, Tem 7 períodos. E você sabe das aulas de distribuição eletrônica que os elementos, eles apresentam, hoje os elementos conhecidos apresentam até 7 camadas. Olha só que interessante, 7 camadas, 7 períodos. Me parece que tem alguma coisa a ver. E realmente tem. Tanto que na próxima lousa, eu vou colocar o desenho de 2 tabelas. Mas, professor, por que 2 se eu só conheço uma? Na verdade, eu vou te colocar o desenho da tabela real. Só que para poder colocar num livro didático, para poder ocupar menos espaço, a gente vai usar embaixo o desenho da tabela que você tem no seu caderno, que você tem no seu livro aí de química. Mas ela veio oriunda de uma tabela que é muito maior. E é a tabela que a gente vai colocar na lousa, na próxima lousa agora. Então essa primeira parte aqui foi mais para te passar o histórico da tabela, que vem desde a época dos alquimistas, passa por uma série de cientistas, tem a contribuição de uma série de cientistas e para aqui com Mendeleev. Mendeleev
Kiev organiza os elementos por ordem crescente de massa atômica. Hoje a gente não organiza mais assim, a gente organiza por ordem crescente de número atômico. Basicamente porque os isótopos são elementos que têm o mesmo número atômico, mas massas diferentes. Então você imagina, o astato tem 8 isótopos. Então você imagina colocar 8 casinhas só para um elemento. O cloro tem 3, 4 isótopos, o oxigênio tem 3 isótopos, o carbono tem também uma série de isótopos. Você imagina, a tabela ia ficar gigantesca, não ia caber num caderno. Então o que a gente faz? A gente, ao invés de organizar por massa atômica, a gente organiza por número atômico, porque é o número atômico que indica quais são as propriedades químicas do elemento. Beleza? Então agora na próxima lousa, a gente vai colocar aí a tabela periódica e a gente vai discutir mais alguns detalhes sobre ela. Tudo bem? Aguenta a mão um pouquinho aí. Fala galera, voltamos aqui agora com uma lousa nova, onde eu estou com 2 tabelas periódicas aqui. Essa primeira tabela aqui, muito provavelmente você nunca viu ela na vida. Pelo menos você nunca viu a tabela desenhada desta forma que eu desenhei aqui. Olha só o que eu fiz. Eu tentei colocar a tabela periódica como ela deveria estar. Por quê? Porque, pessoal, essa tabela periódica, como ela foi feita com base em ordem crescente dos números atômicos, ela contém dentro dela a distribuição eletrônica de Linus Pauling. Aquela distribuição eletrônica que a gente fez nas 2 últimas aulas, né? Ela está exatamente dentro aqui da tabela periódica. Quer ver só? Tem um pedacinho só que não encaixa, né? Que obviamente é o hidrogênio e o hélio. Mas vamos lembrar como começava a distribuição eletrônica. Lembra assim, ó? Um S... Aí aqui eu vou ter também um S, é a única exceção, tudo bem? Aí depois vinha aqui, não sei se vocês lembram, ó, 2S, 2P, 3S, 3P. Aí vinha 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S. Aí vinha 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D, 7P. Lembra que a tabela de distribuição eletrônica era isso? Olha a distribuição eletrônica aqui dentro. Toda vez que você fizer lá a distribuição eletrônica em ordem energética e de repente lá o último subnível que você distribuiu foi, sei lá, o 3D. Onde que o elemento vai estar? Aqui, ó. Em alguma dessas 10 coluninhas aqui. Olha só que interessante. Aqui no subnível S, eu tenho exatamente 2 colunas. Porque lembra que o subnível S cabe até 2 elétrons? Olha aqui, ó, no F aqui, ó, eu tenho quantas que vocês acham que eu vou ter aqui, ó? 14 coluninhas. Olha no D aqui, ó. No D aqui, o que eu tenho aqui, ó? O que eu tenho? Perfeito, ó, 10 coluninhas. Aqui o que a gente tem aqui, ó? Aqui o que a gente tem no P? O que a gente tem no P? 6 coluninhas. Olha só a tabela periódica aqui, ó. 2, 6, 10, 14. Olha a distribuição eletrônica toda dentro da tabela periódica aqui. Agora você nunca mais vai ter dúvida. Você consegue localizar o elemento com base na tabela, na distribuição eletrônica. O problema é que mostrar uma tabela assim pra galera ia assustar mais do que já assusta, né? Tabela periódica é uma coisa que, assim, geralmente assusta um pouco os alunos. Ah, eu tenho que decorar a tabela periódica. Não! Você tem que entender a tabela periódica. E uma vez que o exercício te der a tabela periódica, você tem que saber, a partir dela, tirar as informações necessárias, ou ao contrário, quando o cara te dá números atômicos, você tem que, a partir dos números atômicos, conseguir fazer lá a distribuição eletrônica e localizar os elementos aqui na tabela periódica. Olha só que interessante. Mas, desse jeito aqui, ficaria muito estranho, eu concordo com vocês. Então, o que os cientistas fizeram? Olha só o que eu estou fazendo aqui. Eu vou pegar este pedaço aqui, ó. Eu vou até destacar aqui de outra cor. Eu estou pegando este pedaço aqui, ó. Esse pedaço aqui, ó. Olha só. Eu estou pegando esse pedaço aqui e estou deixando ele aqui fora. É como se eu arrancasse esse pedaço aqui e grudasse o que sobrou. Olha como que ficou a tabela. Agora ficou do jeito que você conhece. E olha só que interessante. Essa tabela periódica, desse jeito, a gente vai dividir ela. Agora aqui eu tenho lá as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas e 18 colunas, como eu coloquei na lousa anterior, como a tabela periódica era dividida. E olha só que massa. Ó, bloco S.
Toda vez que a distribuição eletrônica terminar em S, o elemento vai estar aqui, exceto um, que é o hélio. Ó, o hélio é o único que termina em S, no caso um S2, e vai estar aqui, tudo bem? É a nossa exceçãozinha, tudo bem? E a gente tem essa outra exceçãozinha aqui, que é o hidrogênio, que é o 1S1. Então, hidrogênio e hélio, a gente vai deixar um pouco de fora do que a gente vai falar agora. Olha aqui, ó, todo mundo que tiver aqui pertence ao tal do bloco P. Exceto o hélio, que é um S2, tudo bem? Olha só, quem tiver aqui pertence ao bloco D, e quem tiver fora da tabela pertence ao bloco F, exceto esses dois aqui, ó, que eles pertencem ao bloco D. Afinal de contas, eu tive que tirar eles daqui, tudo bem? Por isso que aqui eu vou ter 15 coluninhas, ao invés de 14, que é o bloco F, porque eu tenho que colocar esses dois caras, que são esse asterisco e esses dois asteriscos aqui. Tudo bem? Então olha só que interessante, agora você já sabe com a distribuição eletrônica posicionar os elementos aqui na tabela. E olha só, a gente pode chamar esses blocos, né? A gente tem nomes específicos para esses blocos. É a primeira divisão que a gente está vendo na tabela periódica. Ó. Bloco SP são os representativos, bloco D, transição externa, bloco F, transição interna, bloco SP, extrema esquerda e extrema direita da tabela periódica, bloco D, meio da tabela periódica, bloco F, fora da tabela periódica. Fez a distribuição eletrônica, posicionou lá, fez a distribuição em ordem energética, você vai pegar o último subnível, vai posicionar aqui na família. Fez a distribuição em ordem geométrica, você vai pegar a camada de valência e vai posicionar aqui no período. Sabe a coluna, sabe o período? Você encontra o elemento químico, beleza? Agora na próxima lousa, a gente vai dar nome para algumas famílias aqui da tabela periódica, tudo bem? A gente vai se basear nessa tabelinha aqui para a gente poder falar sobre as famílias da tabela periódica e para dividir os elementos como metais e não metais dentro da tabela periódica, tudo bem? Aguenta um minutinho aí. Fala galera, voltamos aqui agora com mais uma lousa onde a gente vai colocar para vocês o nome aí das principais famílias ou grupos da tabela periódica e vai fazer uma relação aí com a distribuição eletrônica. Aqui estão todos os elementos representativos, ou seja, blocos SP, e aqui eu coloquei os elementos de transição, transição externa e interna, grupo D e grupo F, tá? Grupo D e grupo F, com a distribuição eletrônica aí deles, tudo bem? Vamos lá então. Como é feita hoje a divisão por família? Eu vou numerar em ordem crescente de 1 até 18. Hoje é lógico o negócio. Antigamente eu dividia a tabela periódica em dois grupos. O grupo A, que é o grupo dos elementos representativos, onde eu vou numerar de 1 até 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Os 8, 1 a 8A, A maiúsculo e a numeração em algarismo romano. E aqui no meio eu tinha o bloco B da tabela periódica, que são os elementos de transição. Começava aqui com 3, 4, 5, 6, 7... 3 grupos 8 aqui, né? 3 do grupo 8, depois 1 e 2B. Tudo bem? Essa nomenclatura de baixo aqui, essa que está em laranjinha, né? Que você está enxergando aí, ela foi recomendada pela IUPAC que a gente deixasse de usar ela. Por isso que a gente usa hoje a numeração de 1 a 18. Tudo bem? Então, família 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até a família 18, família ou grupo 18. Tudo bem? E aí essas famílias, né? A gente dividiu elas aqui, ó, de 1 as representativas, né? 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, e a gente dá nome para essas famílias, né? Esses nomes é importante que você lembre, tá bom? Então, olha lá, família 1, ou a antiga 1A, é a família dos metais alcalinos. Então, metais alcalinos. Como que é a distribuição eletrônica desses elementos? Ó, NS1, onde N é o número da camada, S1 é como termina a distribuição aí em ordem energética. Em ordem energética ou em ordem geométrica, tudo bem? Pessoal, presta atenção, quem não é metal alcalino, mas está na família 1, está no mesmo, na mesma coluninha? O hidrogênio, que é a nossa exceção. Então, hidrogênio e hélio são as nossas duas exceções, tudo bem? Eles não vão se encaixar nessas regrinhas aqui. Família 2, ou a antiga 2A, ela é dos metais alcalinos terrosos, então tem nome, alcalinos terrosos, tudo bem? Olha lá, e como termina? Termina com NS2, lembrando que tem a exceção do hélio, que o hélio termina com um S2, mas ele não é um metal alcalino, tudo bem?
Família 13, ou a antiga 3A. Essas aqui já não tem um nome específico, então a gente chama ela assim, ó, de família do boro, que é o primeiro elemento da tabela desse grupo aqui, ó, o boro tá aqui, beleza? Como que termina? Ela termina assim, ó, NS2, NP1, onde N é o número quântico principal, né? O número da camada, beleza? NS2, NP1, aqui a gente está já com a distribuição em ordem geométrica, beleza? Família 14 é a família do carbono, família do carbono, também porque é o carbono o primeiro elemento ali. Como que vai terminar? NS2, NP2. Olha só que maravilha. Família 15, acho que você já está percebendo uma lógica aqui, né? Família 15 é a família do nitrogênio, também por conta de ser o primeiro elemento a aparecer aí neste grupo aqui, ó. Olha lá, ó. Vai ser o que? NS2, NP3. Vamos para a família 16, que agora vem nomes específicos, ó. A família 16 é a família dos calcogênios. Olha lá, ó, calcogênios. Aqui é onde está o oxigênio, o enxofre, bastante importante aí, ó. NS2, NP4. Por fim, a gente tem aqui a família dos halogênios, que é a família 17, ou a antiga 7A, onde a gente tem a distribuição aqui, ó, NS2, NP5, tudo bem? E por fim, por último e não menos importante, aliás, muito importante, a família 18, a antiga 8A ou família 0, que é a família dos elementos classificados como gases nobres. Olha lá que maravilha, ó, os gases nobres, que tem a distribuição NS2, NP6. Uma outra coisa que é interessante você saber, todo metal alcalino, ele vai apresentar um elétron na camada de valência. Metal alcalino terroso, 2 elétrons na camada de valência, e assim sucessivamente. Família 13, 3 elétrons na camada de valência. Família 14, 4 elétrons na camada de valência. Família 15, 5 elétrons. Família 16, 6 elétrons. Família 17, 7 elétrons. E família 18, 8 elétrons, com exceção do hélio, que também é um gás nobre, mas não apresenta 8 elétrons na última camada. Olha só que interessante. Sabe posicionar o bichinho aqui, já sabe quantos elétrons ele tem na camada de valência, ou ao contrário, cara, te deu a tabela periódica, pronto. Você já sabe exatamente quantos elétrons cada elemento aí tem na camada de valência, beleza? Última coisa que eu queria mostrar aí nessa lousa, né, dessa parte aí de distribuição eletrônica, a gente já vai falar um pouquinho em cima disso aqui, só mais um detalhezinho para fechar a aula. Eu queria falar para vocês como fazer a distribuição eletrônica, ou como reconhecer os elementos que terminam no grupo D e F. Pessoal, a distribuição eletrônica desses elementos vai terminar assim, ó. Quando ele for do grupo D, ela vai terminar exatamente assim, ó. NS2, N-1, de alguma coisa, que isso aqui pode ser 1, 2, 3 até 10, de 1 até 10. Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. 4S2, N-1, é 4 menos 1, olha lá, ó. 4 menos 1 dá 3, 3DX. Por exemplo, 5S2, 4D alguma coisa, tudo bem? Então, sempre o elemento que for de transição externa, ele vai ter os últimos 2 subníveis na distribuição eletrônica assim. NS2, N-1, DX. Esse X pode ir de 1 a 10. De 1 a 10. Tudo bem? Agora, quando for do subnível F? Quando for no subnível F, vai terminar assim, olha. NS2, agora aqui, ó, N-2, FY, sendo que esse Y vai de 1 a 14. Olha só então, vamos supor lá, o cara terminou assim, ó. O cara terminou assim, ó. 6S2, 4, porque é N menos 2, é 6 menos 2, 4F4. Então, 6S2, 4F4. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí vai estar no F1, F2, F3, F4. O elemento está aqui. Olha lá, porque o F vai aqui do 1 até o 14 e aqui está o bloquinho D, que são esses 2 elementos que eu tirei daqui, beleza? Tudo bem? Uma outra coisa que é interessante a gente ver da tabela periódica, aí já para a gente poder finalizar essa aula, é a divisão entre metais, não metais e gases nobres dentro da tabela periódica. A sigla, né, a fala semimetais, ela foi abolida já do nosso vocabulário aí dos químicos, dos professores de química, já há bastante tempo, tudo bem? Então a gente fala em metais
metais, não metais e gases nobres. E a gente consegue localizar eles nessa tabelinha aqui, tudo bem? E como que a gente faz essa localização? Muito fácil, ó. A gente vai passar como se fosse passar uma diagonal aqui, ó, esse que está em vermelho aqui, tudo bem? Olha só que interessante. Pessoal, eu tenho aqui, ó, basicamente dividido o quê? Esse grande blocão de coisas aqui, ó, esse grande blocão aqui é o bloco que eu vou chamar dos elementos que têm propriedades metálicas, então são os nossos metais. Os metais apresentam cor, brilho, condutividade térmica, condutividade elétrica, eles são a maioria da tabela periódica. Existe um metal líquido que é o mercúrio, isso é uma curiosidade importante para você estar sabendo. Aqui a gente tem os ametais que têm as propriedades contrárias dos metais, tudo bem? Você vê que tem poucos não metais aqui, a gente vai até falar com vocês aí algumas frasezinhas para a gente poder lembrar mais fácil de todos os não metais. E aqui, por último, né, na nossa última coluninha, a gente tem os nossos gases nobres, né? Tudo bem, ó? Gases nobres aqui, beleza? Então a gente tem a tabela periódica dividida em blocos S, P, D, F. Esses blocos estão relacionados à distribuição eletrônica. A distribuição eletrônica está relacionada às famílias. As famílias estão relacionadas ao número de elétrons na camada de valência de cada um dos elementos. Tenho as famílias que são famílias de transição, os grupos de transição, onde a distribuição eletrônica eu tenho que olhar com um pouquinho mais de atenção para poder localizá-los. Ainda posso dividir os elementos como características de metais, não metais e gases nobres na nossa tabela periódica. E com isso a gente termina essa aula de histórico e introdução. É uma aula longa porque basicamente são duas aulas em uma. Uma aula a gente falou um pouquinho do histórico e agora a gente falou da introdução dos termos que a gente vai usar bastante aí na tabela periódica, beleza? Pessoal, eu espero que você realmente tenha gostado dessa aula, que essa aula tenha contribuído aí para você, para que você possa aprender aí esses conteúdos. Se essa aula foi boa para você, por favor, dê uma curtida aí no nosso vídeo, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, isso ajuda bastante o canal a crescer. Se você tiver alguma dúvida, sugestão, crítica ou elogio ao nosso canal, deixe um comentário aqui no próprio canal aqui no YouTube, ou envie um e-mail para mim aqui no duvidas@quimicadoamigo.com.br ou no contato@quimicadoamigo.com.br. No mais, o que eu tenho a dizer a você é que foi um imenso prazer gravar essa aula e eu digo a você, beijo, tchau!